Meu querido irmão e querida irmã, Shalom. Estamos aqui para meditar numa porção da Sagrada Escritura e orarmos juntos. Que bom que você está aí, que bom que eu estou aqui e posso orar com você. Lembre, por favor, de dar o seu like lá no YouTube ao assistir essa mensagem até o final e de compartilhar também. Pode ser que alguém esteja precisando. Então, faça esse favor. Tudo bem? Hoje nós vamos meditar no Salmo 77 e eu já vou ler. Diz assim o Salmo: Clamei ao Altíssimo com a minha voz. Ao Eterno levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Eterno. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me do Eterno e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Eterno para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se o Eterno de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Altíssimo. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Eterno, está no santuário. Que rei é tão grande como nosso rei? Tu és o Eterno que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Eterno, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. O estado do salmista aqui não era dos mais agradáveis. Ele diz que no dia da angústia dele, ele buscou o Altíssimo. Então, esse aqui foi um dia de angústia para o salmista. E o salmista aqui é Asaf, um dos músicos que atuou durante o reinado de Davi. E foi colocado por Davi como chefe dos músicos quando a arca foi trazida da casa de Obed-edom para Jerusalém. Ele dirigiu a música durante o transporte da arca e depois ficou sendo chefe dos músicos. Ele era um instrumentista muito bom e ele tem alguns outros salmos, como o Salmo 73, Salmo 83, Salmo 50. E aqui o salmista estava profundamente triste, uma angústia admirável.
Mas ele disse que no dia dessa angústia ele buscou o Altíssimo. Ele disse que a mão dele se estendeu de noite e a mão não baixava, não cessava, ele ficou ali pedindo socorro. E a alma dele estava tão abatida que ela se recusava a ser consolada. Ele queria ficar ali, naquela posição, naquela tristeza. E aí ele se lembrava do Eterno. E ele diz que ficou perturbado. Vieram pensamentos diferentes. Ele ficou confuso. E aí ele se queixava no espírito dele. E o espírito desfalecia. Aí ele falou que o Altíssimo o sustentou com os olhos vigilantes, ou seja, ele não conseguia dormir. E ele disse que ele ficou tão perturbado que não podia falar. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia falar. Ele não conseguia orar, clamar. Ficou ali só de mãos para cima, pensando no Eterno Pai. Aí no verso 5, ele cantou, né, assim, que ele considerou os dias da antiguidade, começou a pensar no passado. E aí, de noite, ele trouxe uma lembrança, um dos cânticos que ele tinha feito. E ele começou a meditar naquele cântico. E o espírito dele começou a investigar. Ué, mas rejeitará o Eterno para sempre? Não tornará a ser favorável? Cessou para sempre sua benignidade? Acabou já a promessa que veio de geração em geração? Aquilo que foi prometido de que era eterno, acabou? A eternidade acabou? Aquilo que ia de geração em geração acabou? A promessa de um tempo melhor, a promessa de um Messias, acabou já? Esqueceu-se o Altíssimo de ter misericórdia? Será? Será que o Altíssimo se esquece disso? Essas eram as indagações, então, do grande músico. Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira, ficou tão irado que ali ele falou: chega de ter misericórdia desse povo. E aí faz-se uma pausa no cântico. E ele volta então a falar. E eu disse: isto é enfermidade minha. Asaf fez muitos questionamentos, porque o momento dele era comprometedor. A angústia dele era uma angústia perigosa. Aquela que em momentos assim a gente corre o risco de murmurar, corre o risco de se queixar. E de repente Asaf teve um estalo, pensando na sua própria música. Ele caiu em si. E ele disse assim: isto é enfermidade minha. Para fazer esse tipo de colocação, eu estou enfermo, estou doente. Eu não estou normal. E aí ele diz: logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Então, quando ele começou a meditar na sua própria música, aí sim ele conseguiu lembrar de tantas maravilhas que o Altíssimo fez no passado. Ele lembrou de quando a mão do Altíssimo estava favorável, de quantas coisas, quanta história, quantos milagres. Asaf viu e ouviu falar da história do seu povo, do Eterno Pai agindo no meio do seu povo. E aí ele disse no verso 11: lembrar-me-ei, pois, das obras do Eterno. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Isto aqui é uma boa
decisão, uma ótima atitude. Pararmos de olhar para as nossas lamentações de hoje, olhar para aquilo que já não é mais como antes e começar a ver como que o autismo foi agindo na nossa vida, como que tudo estava tranquilo por tantos e tantos anos, como que nós fomos conseguindo coisas, conquistando posições, como que tudo estava em paz, todos trabalhando, o país estava bem, tudo estava em equilíbrio, aparentemente, não exatamente do jeito que a gente queria, que na verdade a gente queria, pelo menos eu queria, que a maioria neste país tivesse convertido o meu Altíssimo Pai ao meu Salvador, servindo a Ele. E não estava assim. Mas ainda assim estava muito melhor. E aí então Asaf ele tomou a decisão de meditar nas coisas boas que o Altíssimo fez, e é isso que nós temos que fazer também. Não é só as coisas boas que ele fez no passado, mas as coisas boas que ele fez agora, e aquilo que nos parece ser o mais terrível também é boa coisa que ele está fazendo. É porque para chegar num tempo melhor, precisa ser assim, tem que ser exatamente assim. O autismo, gente, não é alguém que não sabe o que está fazendo. O autismo não é o Rei Todo-Poderoso, majestoso, que apesar disso, não quer que nada disso aconteça, mas é impotente, não pode fazer nada. Pelo amor do Eterno, tudo o que está acontecendo é permissão do Altíssimo, porque não cai um cabelo, um fio de cabelo da sua cabeça se ele não permitir. E aí ele vai permitir esse monte de coisa aí sem. Ele vai deixar acontecer sem que ele queira? Sem que ele. Isso tudo vai acontecer independente da vontade dele? Contrária à vontade dele? De jeito nenhum. Tudo só pode acontecer porque ele permite. E é necessário que seja exatamente assim, porque o nosso Rei da Glória, ele é a sabedoria. Ele sabe exatamente como fazer a sua obra. Como deixar a coisa do jeito que ele quer. Ele nos conhece. Ele sabe do que precisamos para sermos transformados, sabe do que essa nação precisa para ser transformada, sabe do que é preciso fazer no mundo inteiro para que a noiva do Cordeiro seja lavada, esteja preparada para encontrar-se com o noivo. Ele sabe. Então, Asaf falou: meditarei também em todas as tuas obras. Eu vou meditar no bem que o Altíssimo fez, no bem que o Altíssimo tem feito. Vou entender que ele sabe o que está fazendo, ele está no controle de tudo. A minha vida está no controle dele, ele está cuidando de mim, ele está cuidando da minha família. Ele sabe. E o Asaf não só ia meditar. Meditar é estudar, é pensar profundamente, é vasculhar, é analisar. Ele não só ia fazer isso em relação às obras do Altíssimo, mas ele ia falar dos feitos do Altíssimo. Ao invés de falar do quanta coisa está triste para você, do quanto está acontecendo problema, daquela enfermidade que você tomou posse dela, daquela outra coisa que está te acontecendo. Fala dos feitos do Altíssimo.
E isso muda a situação, ele vai ficar feliz com você, você feliz com ele, você vai ver a coisa de outro jeito. Vamos falar dos feitos do Altíssimo, vamos falar da palavra dele. Fale disso. O teu caminho, ó Eterno, está no santuário. Que rei é tão grande como o nosso rei? Ah, não é não. O nosso rei é acima de tudo, acima de todos, acima de todas as nações. E a hora que ele quiser, é aquilo que eu repito lá do Salmo 46. Ele quebra o arco, ele queima os carros no fogo, ele despedaça a espada, a flecha, estes fuzis, as bombas. Ele faz tudo virar cinza. A hora que ele quiser, ele acaba com tudo. Basta ele desejar. Então vamos falar dos feitos do Altíssimo, porque isso vai nos fazer muito bem. E Asaf melhorou. Está entendendo como para melhorar é tão fácil, é tão rápido? O Asaf passou de um estado de profunda angústia, de ficar até paralisado com as mãos para cima, pedindo socorro, não conseguindo falar, não querendo ser consolado. Ele passa para uma pessoa que está meditando nos grandes feitos do Altíssimo e que disse que ia falar disso. Prometeu, vou falar disso. É disso que eu vou falar. Não vou ficar focado em angústia, não vou ficar questionando se as misericórdias já cessaram, se as promessas acabaram. Eu não vou ficar questionando o meu pai, não. Isso é para quem está doente. Isso é para quem está instigado por espírito maligno. Quem está com saúde tem outro ponto de vista, tem outra visão. Está em outra situação, ainda que se angustia, sai. Ah, olha só, sai dessa angústia hoje. Sai. Por favor, sai. Que toda angústia do teu coração seja tocada agora por uma alegria com o Altíssimo de meditar em todo o bem que Ele já fez na sua vida. Você chegou até onde chegou, você está aqui ouvindo isso hoje, porque Ele sustentou em tudo. Ele te criou, ele te sustentou, apesar da sua história. Ele guardou, ele protegeu, ele esteve contigo, ele deu livramento, ele deu libertação. Ele deu sustento material, ele deu sustento emocional, ele deu sustento espiritual, ele deu conhecimento. Ele deu o sangue do filho, portanto, ele comprou você com o sangue e ele tem te sustentado. Então, pense nos feitos que o Altíssimo realizou em seu favor, em favor de sua família, em favor de seus amigos. Verso 14: Tu és o Eterno que fazes maravilha. Ao invés de ficar, tu não me ouves, tu não ouves a minha oração, eu falo e tu não me respondes. Ao invés da gente ficar com esse tipo de questionamento, alegrando nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, vamos mudar assim como Asaf mudou? Vamos meditar no que é bom. Traz a memória, a lembrança, aquilo que dá esperança. E o salmista aqui, ele trouxe o próprio cântico dele, porque era um cântico que falava das maravilhas que o Altíssimo tinha feito, e aí ele começou a lembrar dessas coisas. Então é fácil mudar de um estado para outro, mude agora, por favor. Você não merece ficar assim. O preço que ele pagou na cruz não é para você ficar assim.
O preço é muito alto. Não vive assim, essa vida desse jeito. Não vive assim, não. Melhora. Fala assim, Altíssimo, tu fazes maravilhas. Olha quantas maravilhas tu fizeste, quantos livramentos. Tem muitos que eu nem sei. Fizeste notória a tua força entre os povos. Olha como que tu agiste. Os povos conheceram a tua força, porque tu agiste poderosamente, ficou notório isso, todo o mundo soube, todo mundo da época soube. Todo mundo soube o que o Altíssimo fez lá no deserto, porque as notícias corriam para as nações, todos ficaram com medo, porque ele demonstrou a força dele, e ele fez isso o tempo todo. Ele fez isso em Israel, quando já estava na sua terra. Com o teu braço, remiste o teu povo, remiu você que está me ouvindo. Ele remiu, foi com o braço dele, foi com o amor dele. O amor dele é derramado por ti. As águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Toda a natureza recuou com o agir do Altíssimo. Tudo temeu, tudo temeu. E esse poder tão grande dele, que fez tudo tremer, tudo temer, tudo se abalar, é o poder usado para com você. Então esse poder não pode tirar essa maldita tristeza ou preocupação. Então este é o Altíssimo, aquele diante de quem a voz do trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu, pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Ele investiu no povo. Ele cuidou como se fosse um rebanho. Rebanho é bem cuidado. Todas as ovelhas de um rebanho, de um bom pastor, são bem cuidadas. Elas têm água limpa, elas têm pasto verde, elas têm som para descansar, elas têm curral para dormir, elas têm pastor vigiando elas durante a noite. Elas estão o tempo todo protegidas, e o Altíssimo fez isso. Ele sustentou Moisés e Arão ali, guardando estas ovelhas com todo carinho. Ele está te guardando. Então, o teu rei é este rei que tem esse poder aí para provocar isso tudo na natureza. Ele é o Altíssimo e ele está à tua direita, ele está em você, o Espírito dele está em você. Levanta-te, alegre-te, tenha gratidão. Troque os questionamentos por gratidão, por gratidão, por gratidão. Que o Altíssimo abençoe você. Querido Pai, guarde essa pessoa. Se ela está alegre, que ela fique mais alegre, mais confiante na tua palavra. Se ela está triste, que ela mude como Asaf mudou. Hoje mesmo, agora mesmo. Que ela mude de um estado de preocupação para a confiança, de um estado de angústia para a alegria, que ela se regozije em ti, que a alma dela não faça questionamentos, que ela tenha gratidão no coração, que ela tenha olhos bons para ver as maravilhas que tu operaste na vida dela no passado, no presente. Abre os olhos dela para ver as maravilhas que tens operado ao redor dela, ao entorno dela, e que ela fale disso,
e que ela te agradeça, e que ela se regozije, que ela dance contigo diante de ti, que ela se alegre em ti, que ela fale obrigado, 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 meu Pai, porque o tempo todo estavas comigo, o tempo todo me ouviu, o tempo todo me sustentou. Obrigado, meu Pai. Pai, obrigada por ter criado esta pessoa. Obrigado porque estás cuidando dela. Que ela possa sentir o teu cuidado, ter convicção do teu cuidado, que ela se alegre em ti. Eu a abençoo assim, no nome do teu filho amado. Ela é tua ovelha querida, está nesse rebanho que tu, com todo amor, todo zelo, tem guardado, tem protegido. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a alegria. Fique assim na graça dele, na paz dele, em nome de Yahshua, o Filho amado, o nosso noivo. Amém.